Nesse vídeo a gente vai falar sobre o Golden Circle, ou Círculo Dourado, como aplicar esse conceito na comunicação de um projeto artístico e vamos falar também sobre uma camada oculta do Círculo Dourado que vai muito além do o que, como e porquê. Vamos nessa! Fala gente, tudo certo? Dupla Nus por aqui para mais um vídeo da Buzz, onde a gente vai falar sobre comunicação para projetos artísticos, construção de comunidade, criação de conteúdo, etc. Hoje a gente vai falar sobre um tema muito legal, mas antes da gente avançar, já quero pedir para vocês se inscreverem no canal caso não estejam inscritos, deixar o like, enfim, o dislike caso não gostar do vídeo também, e um comentário dizendo o que vai achar no final, porque é muito importante para a gente ter esse feedback, pensar nos próximos vídeos, etc. Vocês vão ajudando a gente a construir essa comunicação, esse conteúdo aqui no YouTube que está sendo muito legal. Tô gostando muito, espero que vocês estejam gostando também. Bom, o assunto hoje é sobre o Golden Circle, ou Círculo Dourado, que é um termo cunhado pelo Simon Sinek, né, que nasceu, não sei o que veio antes na verdade, se é o livro Comece pelo Porquê, ou essa palestra dele que ele deu no TED, falando sobre o Círculo Dourado, mas basicamente o Círculo Dourado, né, o Golden Circle, é uma ideia de comunicação para a gente conseguir ter uma conexão muito maior com o público que a gente está querendo atingir de fato, né? Não comunicar apenas o que a gente faz, nem como a gente faz, mas chegar no núcleo, que é para falar de fato por que a gente faz o que a gente faz e assim se conectar muito mais profundamente com as pessoas, porque as pessoas de fato se conectam muito mais pelos motivos pelo qual a gente faz as coisas do que necessariamente pelas coisas que a gente faz. E claro que ele aplica esse conceito, essa comunicação para grandes marcas como, enfim, Apple, Microsoft, Google, grandes marcas mesmo, mas a gente consegue também roubar um pouco desse conceito para aplicar dentro de projetos artísticos, tá? Deixa eu explicar para vocês um pouco mais profundamente sobre o Golden Circle primeiramente. Eu sei que é um conceito bem difundido, eu sei que é uma coisa que já foi muito falada, mas muitas vezes talvez vocês não, enfim, você que está vendo esse vídeo não conhece. Vou deixar o vídeo do Simon Sinek aqui para vocês assistirem também, mas muito resumidamente, tá? O Golden Circle ele é dividido em 3 camadas de comunicação, digamos assim, né? A camada mais de fora é o que, então aqui parte muito do o que você faz, então, sei lá, uma empresa, ele compara muito com a Apple, né? Então a Apple faz computadores, a Apple faz celulares, você faz música, você faz, enfim, você produz, né? Depende aí, você vai aplicando no seu projeto artístico. A camada mais de dentro é o como você faz aquilo que você faz. Aqui a gente já tem uma diferenciaçãozinha um pouco maior, porque tem gente que faz de uma maneira, tem gente que faz de uma outra maneira, tem gente que faz com cuidado e atenção aos detalhes, tem gente que faz buscando sempre colocar a beleza em primeiro lugar, etc., dependendo do produto, dependendo do serviço. Aqui a gente já tem 2 camadas, o que e o como, e tu vai vendo que vai ficando mais profundo, vai começando a dar uma diferenciadinha. Mas o núcleo do Golden Circle, de fato o principal, que é o que ele aborda nesse conceito, é o porquê. Então, por que você faz o que você faz? Né? Qual que é a grande razão por tu estar produzindo aquele serviço e fazendo aquilo daquela maneira, ou por tu estar produzindo aquele produto e produzindo ele daquela maneira? Por quê? O que que tu quer transformar no mundo? Qual é a tua motivação? Qual é a tua visão de mundo que o teu produto, a tua criação ajuda a resolver? Se a gente encontra esse porquê e comunica ele, ao invés de apenas comunicar o que a gente faz e como a gente faz, a gente acaba se conectando de fato, né? Como eu já falei, muito mais profundamente com o porquê das pessoas também. E não necessariamente elas vão estar comprando computadores, mas elas vão estar comprando uma visão de mundo. Então é uma ideia de comunicação para tentar de fato falar mais com o coração das pessoas e não necessariamente ficar só no racional. A gente começa a ir para um lado muito mais emocional e isso, enfim, é muito mais poderoso, conecta muito mais. Enfim, basicamente esse é o conceito do Golden Circle, né? Sugiro de novo que vocês assistam o vídeo caso não conheçam e leiam um livro, né? Comece pelo Porquê, que é enfim, fala muito mais profundamente sobre isso. E aí o grande lance é como é que a gente consegue trazer isso para um projeto artístico, aplicar o teu projeto de música, enfim. Vamos preencher aqui o Golden Circle com um projeto fictício. Vamos imaginar que o teu projeto seja um projeto de samba, mas ele tem uma questão um pouco experimental, mistura um pouco ali com hip hop, alguma coisa nesse sentido, e fala sobre, enfim, questões sociais, questões raciais, alguma coisa um pouco mais política até nesse sentido, tá? Aqui, no caso, quando a gente for colocar o que você faz, basicamente vai entrar uma questão de música, ok, é música se for música, né? E o gênero, né? Então tu faz música samba. Resumidamente é isso. Aqui no que a gente não dá uma esticada muito grande naquilo. É basicamente o que vai conectar com algumas playlists que tu vai entrar, por exemplo. As pessoas vão te encaixar aqui pra colocar no line-up de um festival, etc, né? O que tu faz é aquilo que a pessoa bate o olho e na hora já nota e tal, e na hora que escuta também já percebe. O como tu faz aquilo que tu faz,
aqui a gente já começa a dar umas pitadas de característica. Então aqui vai, por exemplo, entrar uma mistura mais experimental, envolve também um pouco de hip hop, envolve outras coisas. Como é que tu faz? Eu faço de uma maneira mais artesanal, eu faço buscando conectar com pessoas da minha região. Aqui já entra um pouco mais, a gente começa a contar uma história um pouco mais profunda, um pouco mais legal sobre aquilo que é o que a gente faz, no caso, né? Já o porquê, a gente começa a entrar um pouco nessa transformação de mundo que a gente quer causar através daquela música, através daquela criação. Então, nesse nosso caso fictício aqui, eu falo sobre questões raciais, eu falo sobre questões sociais, sobre questões políticas. Eu quero poder, passar essa consciência adiante, eu quero fazer com que o mundo melhore de fato e consiga aprender um pouco, enfim, refletir um pouco através das minhas músicas, etc. Essa visão de mundo, esse porquê, é algo que vai, de fato, conectar e fazer com que as pessoas não apenas escutem a música, legal, gostei do som, mas elas engajem na causa, sabe? Elas se engajem de fato naquilo que tu tá querendo transformar no mundo através da música. E isso é muito mais poderoso do que simplesmente, gostei do som ou não gostei. E assim, todas as camadas são importantes e todas as camadas a gente consegue utilizar dentro da comunicação de um projeto artístico. A grande diferença é que poucas pessoas acessam de fato o porquê, poucas pessoas também às vezes acessam o como e muitas pessoas ficam só no o quê. Então vamos imaginar que nesse projeto fictício que eu acabei de falar, eu só acessei o quê, então eu só entendo que de fato eu faço música samba. Cara, olha o universo limitado que eu tenho de assunto, né, de tema, de tópico, para poder falar com as pessoas, conversar com as pessoas, sejam essas pessoas profissionais de uma assessoria de imprensa, de jornais, etc., festivais, curadores, o mercado de fato. Então eu vou simplesmente falar para o mercado que o que eu faço é samba, e também o próprio público, né? Eu vou simplesmente falar para o público que o que eu faço é samba, e se eu faço samba, música samba, é um pouco sobre isso que eu vou falar sobre a minha música, vou falar que eu lancei, vou falar sobre a minha carreira, vou falar sobre esse universo um pouco mais limitado, né? O que eu faço. É um assunto importante, é algo que as pessoas, a artista de fato tem que falar, faz sentido abordar, mas é uma parte do Golden Circle, do Círculo Dourado. Quando a gente vai pro como, a gente começa a aprofundar isso também gera muito mais conteúdo. Aqui é onde a gente consegue trabalhar um pouco também a questão da documentação, de como tu faz, do processo, onde tu grava, como é teu processo de composição, como tu grava a voz, como tu grava as percussões, quem tu convida para gravar contigo, etc. Aqui entra um pouco essa questão de fato, como tu produz aquilo que tu produz. Então aqui já dá uma gama muito maior de tempero, de assunto para produção de conteúdo, enriquece muito mais essa comunicação e faz com que tu dê mais elementos de fato para o público se conectar, até para o mercado próprio se conectar e entender que tu não é igual às outras pessoas que fazem samba, porque tu faz de uma maneira diferente. Agora, o que pouquíssimas pessoas acessam de fato é o porquê do seu projeto existir. E aqui é onde existe muito conteúdo, muito assunto para se falar, porque nesse nosso caso, questões raciais, questões sociais, questões políticas, estão aí no mundo acontecendo o tempo todo, são assuntos muito ricos e é o que dá de fato uma cara pro projeto, dá um tempero máximo pro projeto, assim, faz com que as pessoas se conectem. E aqui é onde tu consegue falar sobre coisas que nem envolvem necessariamente tua música, tu consegue indicar um livro, indicar, sei lá, um filme, uma série, algum tipo de conteúdo, conversar com outra pessoa que não necessariamente é do mercado da música ou é desse cenário, e mesmo assim tu tá gerando conteúdo, trocando ideias, né, engajando nesse motivo, nessa causa mais profunda que tu tem, que a tua música também engaja, mas tu entende que tu tem assuntos infinitos aqui, porque tu tem de fato um núcleo de motivação aqui, né, muito maior do que simplesmente a tua música. A tua música toca nisso, bebe dessa fonte, é o teu canal para fazer essa transformação acontecer no mundo, mas o lance é muito maior, né? Então aqui existe uma troca muito grande, muito importante. Só essa parte do porquê, se vocês forem de fato lá estudar o Golden Circle mais profundamente, vocês vão ver que cara, sei lá, 80% das pessoas, dos artistas, dos projetos musicais não acessam esse porquê, nem conhecem o seu porquê, nem pensam sobre isso, muito menos colocam na sua comunicação e fazem com que isso de fato conecte muito mais com o público, tá? Agora, eu fiquei pensando nos últimos tempos, né, porque eu já venho estudando esse lance do Golden Circle, como colocar isso num projeto artístico há bastante tempo, e eu fiquei pensando nos últimos tempos sobre como talvez, especificamente no mercado da música, quando a gente fala de um projeto artístico, exista uma outra camada nesse círculo todo de comunicação, né, nessa ideia de comunicação, que não se aplique necessariamente nos outros projetos que não sejam artísticos, né? A Apple talvez não tenha como fazer isso que eu vou te falar aqui agora.
que é o que eu chamo dessa camada oculta do Golden Circle. Depois deixa um comentário aqui dizendo, tipo, bah, caramba, ele viajou muito, nada a ver, ou sim, faz todo sentido, vou colocar também em prática, tá? Que é o seguinte, a gente pode falar sobre o que a gente faz, a gente pode falar sobre como a gente faz e a gente pode falar sobre por que a gente faz. Tudo isso dá conteúdo, gera conexão, etc, tá? Só que a música, ela é muito menos racional, né? A gente tá falando de um produto emocional que causa sensações na gente. Então, essa camada da sensação, na minha visão, é a camada oculta do Golden Circle quando a gente aplica ele de fato no mercado da música. E como é que a gente consegue trabalhar essa camada da sensação? Bom, vamos imaginar que esse meu projeto de samba, mistura hip hop, etc., que fala de causas sociais, etc., ele causa uma sensação de euforia, de motivação, de ação, me dá vontade de sair correndo, tem uma coisa de fato, adrenalina nesse meu projeto, né? A música me causa isso. Não necessariamente a letra, não necessariamente tal, mas o todo eu causo essa sensação em quem me escuta. Essa sensação é algo que eu também posso trabalhar no meu conteúdo, não necessariamente trabalhando a minha música, não necessariamente falando da minha música, mas sendo um pouco curador e trazendo outros pontos, outros conteúdos, outras ideias que também causem essa sensação de adrenalina, de raiva, de emoção. Aqui, claro, tu tem que entender qual que é a sensação que tua música causa e aí trazer coisas que causem essa sensação também para formar esse universo, né? A ideia mais ou menos aqui é que cada vez que a pessoa sinta aquela sensação, ela meio que remeta à tua música, tá? Basicamente é essa ideia. Então se tu faz uma música super calma, contemplativa, te combina com dias nublados, etc., causa essa sensação assim de quase de plenitude e contemplação, faz muito sentido tu trazer outros conteúdos, tu, sei lá, indica uma leitura, tu indica um filme, uma série, um passeio, um lugar, uma cidade, que cause também essa mesma sensação para a pessoa. É um pouco aquilo de pensar, cara, se minha música fosse um filme, que filme ela seria? Se minha música fosse um prato de comida, que prato de comida seria? Buscar essas sensações e tentar trazer isso no teu conteúdo de fato, através de indicações, através, às vezes, simplesmente de imagens ou coisas que combinem nesse mood board de sensações onde tua música pode estar inserida. E aí a gente tem que ter uma sensibilidade muito grande para entender de fato que sensação nossa música está causando. Então isso é muito uma coisa empática de se colocar no lugar do outro e também conseguir ter uma sensibilidade grande para buscar esses outros elementos de comunicação, essas coisas de fora, entender que também causa essa sensação e fazer essa curadoria e passar para frente. Então olha só como a gente tem 4 camadas aqui de possibilidades de comunicação, de conteúdo, para conversar, colocar no mundo, se conectar de fato, né? Fazer com que o público olhe pra gente, olhe pra nossa comunicação e não veja só nossa música. Veja, claro, nossa música, mas como ela é feita, por que ela é feita e outras coisas, que universo de sensações essa nossa música é inserida. Aí sim, tu entende que a gente tá tomando um lugar muito maior na cabeça desse fã, desse público, né? E quanto maior é o lugar que a gente toma na cabeça dessa pessoa, mais fã ela fica de fato, porque mais a gente tá construindo uma casinha na cabeça dela. Eu acho que essa é a grande ideia de uma comunicação de um projeto artístico. A gente ocupar um lugar grande na cabeça da pessoa para que ela se lembre da gente, para que ela, enfim, não se esqueça e sinta alguma coisa, lembre da gente, veja alguma coisa, lembre da gente, dê vontade de escutar aquela música de novo. Se a gente conseguir de fato construir isso, a gente tá, enfim, já num caminho muito massa para poder se tornar muito mais próximo dessa pessoa e aí sim, transformar alguém que só nos conhece num fã verdadeiro de fato, em alguém que quer estar com a gente muito além só da nossa música, né? Muito além de um ouvinte no Spotify. Alguém que queira estar com a gente digitalmente em outras mídias, presencialmente quando a gente for na cidade, alguém que se sinta próximo e íntimo, quase como um amigo próximo, né? Então agora tá na hora de tu deixar o comentário, dizer se entendeu essa ideia do Golden Circle, se entendeu essa ideia da camada oculta de sensação aqui, e se faz sentido, ou se, nossa, viajamos total aqui, não faz o menor sentido, também deixa esse comentário. É importante ter o feedback de vocês, assim, eu tô gostando bastante de fazer esses vídeos e espero que vocês estejam gostando também, tá? Então é isso, lembra de seguir a Buzz nas outras redes sociais, de acompanhar, deixar o like aqui, se inscrever, etc. E a gente se vê no próximo vídeo da Buzz. Tchau, tchau!